Se no século XVIII essa tentativa, essa confederação de maroons liderada pelo François Mackandal não conseguiu ser vitoriosa em termos de derrotar os franceses, a situação se modifica ao finalzinho desse mesmo século, e especialmente no início do XIX, devido às modificações que acontecem na própria França. Como nós vimos na unidade anterior, no ano de 1789, a França passava por um distúrbio interno tremendo, A gente viu tanto de agitações, de idas e vindas, de derrubadas de governo, de tiros no pé de diferentes grupos sociais, Primeiramente da nobreza tentando evitar que aumentasse a taxação, no final das contas acabou expropriada de vários dos seus direitos, dos seus privilégios que ela tinha como nobreza, assim como o clero. Então a gente viu toda essa revolta, essa agitação acontecendo na França. E ainda naquele mesmo ano, a gente tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, após os famosos episódios como a queda da Bastilha, após o grande medo que atingiu o interior da França. Então, todas essas agitações levaram a uma modificação, o fim do antigo regime na França, daquela antiga sociedade que ficou sacramentada com a igualdade jurídica entre os cidadãos, manifesta na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que eu reproduzi aí do lado. Então, toda essa agitação, obviamente, influencia e contribui para que as agitações no Haiti ganhem novas proporções. E agora, diferente daquelas ocorridas no decorrer da parte mais inicial do século e em meados do século, agora elas vão se tornar muito mais viáveis de alcançar sucesso. Pois bem, todo esse tensionamento que se dava acabou ampliando também lá no Haiti o conflito entre os brancos e negros e a população miscigenada, livre. Por quê? Se lá na França a gente tem a divisão estamental, entre nobres, clero e plebeus, aqui no Haiti a divisão na ilha era uma espécie de divisão de castas que separava os brancos das pessoas consideradas gente de cor livre e gente de cor escravizada. Então tinha essas categorias que definiam também uma legislação diferenciada para cada um deles, nessa forma como se manifestava a sociedade do antigo regime no Haiti. Com essa modificação na França, é de se imaginar que essa gente de cor livre, essa gente de cor escravizada, leia o que está acontecendo na França à luz também dos seus interesses, em termos de, se lá está acontecendo a situação de igualdade jurídica, por que não aqui também? Então a gente vê que isso vai ser lido e apropriado no Haiti, o que está acontecendo na França, à luz também dos seus próprios interesses. Então, a Revolução Francesa, ela foi um pesadelo para os monarcas europeus, para a nobreza europeia, para a nobreza francesa e, no Haiti, para a população branca, essa população francesa no Haiti, que tem naquele conteúdo uma ameaça para o seu domínio na ilha. Em função disso, esses franceses no Haiti, eles querem se separar, Então há uma tentativa de independência por parte desses franceses que têm medo de que essa população negra, se apropriando dessas ideias revolucionárias que estão ocorrendo lá na França, também busquem modificar, fazer uma revolução ali no território haitiano, virando também o Haiti de cabeça para baixo, invertendo essa ordem. Então eles buscam se afastar da França revolucionária. Conclusão, a própria população negra, vendo essa iniciativa, também teme que isso signifique ainda uma piora das suas condições de vida, Então, que uma vez que esses franceses rompam com a França, que a coisa fique ainda muito pior para eles, que a situação fique muito mais dramática em termos de exploração, em termos de crueldade que poderia ser aplicada à população de origem africana no Haiti. Conclusão.
Eu falei para vocês anteriormente, com base no que o L.S. James coloca, né, nos Jacobinos Negros, que o Haiti era extremamente invejado, né, pelos outros países colonizadores europeus. E percebendo essa instabilidade na França, esses distúrbios ganhando corpo também no território ali do Haiti, a Espanha e a Inglaterra ficam de olho na possibilidade de tomarem o Haiti para si. Então a gente vai ter aí nesse período da Revolução Francesa um conflito generalizado, com não apenas esses franceses querendo romper com a França revolucionária, como também com a Inglaterra de olho ali, querendo tomar aquele território para si, com a Espanha também olhando para aquele território e guerreando também, né, porque eles vão tomar iniciativas bélicas para guerrear para si, e nesse meio de caminho a gente vai ver que, ora, a parte, né, dessa população negra haitiana vai apoiar um ou outro lado, jogar o Toussaint Louverture, que eu vou falar mais adiante, que é a grande liderança aí da primeira fase da Revolução do Haiti. Ele, ora, vai se aproximar de um dos lados, ele ora vai se aproximar da Espanha como uma forma de tentar se contrapor a esse domínio francês, né? E no final das contas eles vão assumir a rédea, eles próprios, da situação e vão realizar uma revolução se afastando de toda essa influência europeia, né? Tanto da França como da Espanha como da Inglaterra aí na ilha. Aqui a gente tem um material que é bem interessante, eu gosto também de analisar ele em aula. E esse material são imagens que foram produzidas à época, né? Essa imagem especificamente é de 1805, e eu gosto de deixar as pessoas, né, fazerem a reflexão. Eu acho que é interessante no momento, né, em que a gente está lá presencialmente, mas infelizmente isso não vai ser possível. Talvez no momento do nosso encontro sincrônico a gente possa refletir um pouquinho sobre essas imagens. Eu acho que vale a pena. E o que essas imagens mostram? Primeiro é importante saber quem produziu, né, essas imagens, quem produziu esses desenhos. São ingleses, né? Então isso é já um aspecto fundamental. Isso foi um material produzido por ingleses, aqui não tem exatamente a autoria, está lá disponível na biblioteca de Washington, né, a Biblioteca do Congresso de Washington, em que a gente tem uma imagem representando esse conflito que a gente vai abordar em breve, né, daqui a pouquinho, nos próximos slides, entre a população negra do Haiti com a população francesa, então a população africana e a população francesa conflitando, e aqui a gente vê como que é caracterizado isso e qual o título que se dá. Então a gente vê um barco claramente francês, né, com a bandeira, e o francês está segurando pelo pescoço, agindo de maneira violenta e cruel com uma pessoa negra, né, uma pessoa de origem africana, e o título é muito significativo, né? O título diz: o modo de exterminação do exército negro como praticado pelos franceses, né? Ou seja, por aí a gente já percebe que é claramente uma intenção de posicionar. Olha também ali embaixo, se vocês forem ver a cara desse homem aqui, gente, acho que dá para ver não sei se eu consigo mostrar, acho que não aparece, né? Mas tem um homem que está embaixo, não é esse principal que está pegando pela gola da blusa, mas um que está segurando o outro aqui embaixo e para jogá-lo pelo mar. Olha a cara de cruel dele, né? Tem uma cara meio endiabrada, assim, né? Então, a ideia aí do quadro, como a gente percebe, é atribuir ou dar destaque, né, à crueldade dos franceses. Mas a gente se coloca aqui também por quê, né? Inclusive estão jogando essas pessoas para os tubarões, esqueci de dizer, que está ali no sumário, jogando haitianos para os tubarões, né? Então é tipo o subtítulo aí do negócio, né? Então a ideia é justamente atribuir aos franceses a crueldade, a maldade, né? E contra essa população negra do Haiti. Isso promovido pelos ingleses. Aí a gente se pergunta, né? Que possíveis interesses há? Que identificação é essa que eles têm com os haitianos, né? Acho que vale alguns questionamentos, algumas hipóteses. Será porque a Inglaterra estava de olho no controle do Haiti, assim como a Espanha, né? Então eu acho que isso traz algumas reflexões, é uma fonte que traz algumas reflexões.
Nessa outra fonte aqui, a gente também percebe essa questão, né, do conflito, né? Mais uma vez é a guerra do Haiti sendo representada, mas agora quem a gente vê enforcando os franceses são esses africanos, né, haitianos. Então, olha como olha como está o título. A gente está vendo lá, eles estão sendo enforcados, lógico, é uma ação de violência, né? É uma prática de violência, mas pelo título a gente percebe que os vilões da história não são aqueles que estão enforcando. A gente tem aqueles 3 homens ali embaixo, né, enforcando os franceses, e tem mais um atrás também, mas a gente vê que eles não são os vilões da história. Olha como está escrito, né, o título. Vingança assumida pelo Exército Negro devido às crueldades praticadas pelos franceses, né? Ou seja, essa ideia de que, olha, a violência está acontecendo, mas ela está acontecendo de forma justificada, né? Então, mais uma vez, a gente percebe esses espanhóis se relacionando com a Revolução do Haiti, desculpa, em espanhol, não, em inglês, se relacionando com a Revolução do Haiti criticamente em relação aos franceses, mas a gente pode também colocar mais uma dúvida, né? Será que a motivação para isso não é que eles próprios querem também estabelecer um domínio sobre aquela região, que é a inveja dos países, né, imperialistas, que é a pérola francesa do Caribe, né? Então é mais uma questão aqui que a gente pode refletir. Mas, de qualquer forma, é interessante, né, e perceber essa tentativa de aproximação com a população africana. Talvez, inclusive, para obter o apoio dessa parcela, né, da população, visando um controle sobre a própria ilha, né? Mas essa é uma questão aí a gente refletir acerca dessa fonte, ok? Pois bem, né? Então como é que vai ser esse processo aí revolucionário, né? Já desde 1789 a situação vai se complicando, se atribulando. E em agosto de 1791, a gente tem efetivamente uma revolta generalizada da população escravizada em meio ao Haiti. Um episódio muito importante que marca essa data, né, que traz essa agitação, ficou conhecida como a convocação para a revolta por parte de um sacerdote voodoo, que é o Bukmanduti. O Bukmanduti ele faz um rito religioso, né, um culto religioso, e nesse culto ele convoca a população a resistir contra a dominação europeia e a tomar o controle das suas próprias vidas, acabar com a escravidão, né, e tomar o controle do país. A partir de então, essa revolta foi se espalhando e se generalizando, tanto que em 1792 essa população de origem africana já controlava 1/3 da região. E nessa primeira fase, eles conseguiram efetivamente ser vitoriosos em relação aos franceses. 4.000 franceses, ou seja, 10% da população francesa na ilha, morreu em função desses primeiros conflitos, dessas primeiras batalhas aí, né, fruto dessas revoltas, desses levantes. E pouco a pouco esses franceses acabaram fugindo, né? Grande parte deles fugiram da ilha, né? Da ilha de São Domingos. Alguns foram para a região da Louisiana, que era uma colônia francesa na América do Norte, né? Então foram buscando, vendo que não tinham como manter o controle da ilha naquele período. Foi então que a gente tem o destaque dado a essa figura revolucionária que foi o Toussaint Louverture. O Toussaint Louverture ele assume o controle aí das tropas, ele assume como a principal liderança do processo revolucionário e vai ser ele o primeiro líder desse país independente. Mas ainda tem um processo aí intermediário. Eu falei na semana passada, enquanto estava apresentando a discussão sobre a Revolução Francesa, que durante o período jacobino houve um acordo, né? Houve um processo de negociação e conciliação de interesses entre, né, esse grupo do Robespierre, os jacobinos, e a liderança revolucionária haitiana, que foi o Toussaint Louverture, que se aproximaram
negociaram o futuro da ilha, no qual o Toussaint se comprometeu em manter o Haiti formalmente vinculado à França e, em troca, a França deveria não apenas reconhecer a liderança do Toussaint Louverture na ilha como administrador do Haiti, o administrador pelo governo francês no Haiti, como também a França deveria aceitar o processo de abolição da escravatura no Haiti e expandir a abolição da escravatura em todas as suas colônias. E os jacobinos aceitaram essa proposta, ou talvez uma imposição do Toussaint Louverture, poderíamos dizer, para que os conflitos cessassem, né? É lógico que a gente vai ver, principalmente quando discutirmos o texto do Genovese, que o Toussaint Louverture tem uma identificação com o jacobinismo. Não à toa que o livro do L.S. James, né, chamado Jacobinos Negros, né, faz essa associação a essa ideia do ideal do jacobinismo presente na Revolução do Haiti. Então, o Toussaint Louverture, de fato, ele era um leitor do pensamento iluminista, né? Ele era um autodidata e ele foi um leitor aí, né, de autores iluministas, simpático das ideias iluministas, em especial da vertente jacobina. Né? Então, ele, a partir do ano de 1794, ele assumiu aí esse controle e fez esse tratado, esse compromisso estabelecido aí com os jacobinos de acabar com a escravidão na ilha. Pois bem, entre 1794 até o ano de 1801, o Toussaint governou o Haiti, né, e promoveu algumas, né, instituiu o fim da escravidão, promoveu algumas medidas que depois eu vou discutir de forma um pouco mais aprofundada para tentar manter o Haiti inserido no mercado mundial como exportador de açúcar, né, manter a produção ativa aí no Haiti, algumas medidas que inclusive foram criticáveis, né, mas vou deixar isso para mais adiante. Porém, quando chega o ano de 1709, vou entrar antes de 1801, né? Mas o ano de 1799, se vocês se recordarem, como nós vimos na semana anterior na discussão sobre a Revolução Francesa, o Napoleão Bonaparte subiu ao poder. Quando Napoleão Bonaparte subiu ao poder, esse grande ícone, né, do final da Revolução Francesa, ele sobe com um desejo de restaurar a grande França, restabelecer o vigor francês, né, tornar a França ainda mais importante do que ela era até então, né? Então a França realmente é um período de grande destaque. E aí o que o Napoleão deseja fazer, né, para retomar esse controle francês? E o que ele efetivamente faz a partir de 1799? Ele busca restabelecer o controle francês nas áreas colonizadas pela França, em especial no Haiti. Então, rompendo com o acordo estabelecido entre Toussaint e o governo jacobino, o Napoleão quer dominar de novo a ilha, tirar essa administração do próprio Toussaint e, principalmente, restabelecer a escravidão nesses territórios, restabelecer a forma como o Haiti produzia anteriormente e que tornava o Haiti essa pérola francesa do Caribe. É então que o Toussaint, logicamente, se revolta, declara a independência do Haiti, aí efetivamente o Haiti é tornado a segunda nação independente da América, né? Só antecedendo apenas o Haiti, só temos os Estados Unidos, no ano de 1776, então é a segunda nação independente da América, e a guerra é iniciada, né? Então Napoleão envia tropas para retomar o controle na ilha, visando restabelecer a escravidão e tirar o Toussaint Louverture do poder. Eu devia ter falado isso aqui antes, né? Mas vou falar aqui agora, né? Brevemente, gente, antes é porque eu devia ter feito um intervalo, colocado mais um slide aqui no e-mail. Mas brevemente, assim, eu gosto de mostrar esse discurso, que eu meio que interrompo a parte quando a gente está no modo presencial, né? Eu interrompo quando eu falo do início da Revolução, eu falo do culto voodoo, né? Aí mostro esse discurso revolucionário voodoo, que foi o estopim da Revolução, né?
e em 1791, né, proferido aí pelo Boukman-Dutty. E depois a gente volta e continua a fazer a discussão, a gente analisa um pouco, a gente para ver um pouco esse discurso, né, refletir um pouquinho sobre ele, os significados dele, a ruptura que ele traz. Vamos ver aqui um pouco o que o Boukman-Dutty fala na forma como ele convoca, né? Ele diz o seguinte, eu vou lendo e comentando. Deus que faz o sol que nos ilumina, que desperta as ondas e faz a tempestade, embora oculto nas nuvens, ele nos observa. Ele vê tudo o que os brancos estão fazendo. O Deus dos brancos ordena o crime, mas nosso Deus nos chama a fazer boas obras. Olha aqui que interessante, né? Aqui a gente já tem uma separação entre aquele que seria o Deus dos brancos, ligado, né, à religião dos brancos também, ao Deus cristão, né? E por outro lado, o Deus dos negros, o Deus, né, ligado à religião voodoo, o Deus que está lá aparentemente oculto, né? Porque, né, poxa, né, o Deus tá ali, né, mas tá vendo os sofrimentos que eles estão passando, né? Toda a crueldade que os brancos estão fazendo com eles. Então, é esse Deus. Então, se o Deus do branco, eles aqui consideram a existência de pelo menos dois deuses, né? Então, tem o Deus dos brancos, que estaria por trás, né, ajudando os brancos para fazer esse crime contra eles, e por outro lado, teria o Deus ligado, né, à religião voodoo, que chamaria os próprios africanos para fazer boas obras. E o que ele diz? Nosso Deus, que é bom para nós, ordena que vinguemos nossos erros. Ele dirigirá nossas armas e nos ajudará. Ou seja, Deus, né, o Deus, né, deles, né, o Deus dessa população oprimida, vai ajudá-los uma vez que eles pegarem armas para se defenderem de tudo aquilo que eles estavam vivendo por mais de um século, né? Jogue fora o símbolo do Deus branco, que tantas vezes nos fez chorar, e ouça a voz da liberdade que fala no coração de todos nós. Né? Então, o que ele está pregando é basicamente não nos deixemos submeter, inclusive não nos submeter à religião dos brancos, né? Mas abracemos a nossa religião, que essa religião tem um Deus que está do nosso lado, e esse Deus está mandando buscar a liberdade. Né? Então, esse Deus vai guiá-los, ajudá-los a lutar contra a escravidão. Tá? Então, é interessante, né, esse discurso revolucionário aí, do Boukman-Dutty, que é entendido como esse discurso que catalisou as forças para o início dos conflitos, que inicia aí efetivamente a revolução, a guerra contra os franceses na ilha, e o início da liberdade, da libertação da população africana. Num primeiro momento, as investidas do Napoleão sobre o Haiti foram bem-sucedidas. Né? As primeiras batalhas travadas contra o Toussaint Louverture penderam para o lado francês, e o Toussaint acabou sendo preso, levado para uma prisão na França, e lá ele morreu no ano de 1802. O Napoleão, inclusive, anos mais tarde, depois que ele perde efetivamente o Haiti, ele se arrepende disso. Né? Ele chega a escrever, tem alguns documentos, né, nos quais o Napoleão elabora uma reflexão, e ele diz que se arrepende de ter sido feito aquilo, né? Que ele considera que ele deveria ter conciliado com Toussaint Louverture, buscado um acordo e uma forma de governar conjuntamente. Né? O Eric Hobsbawm menciona isso no seu livro da Era das Revoluções. Né? Mas o fato é que a história, como aconteceu, o Napoleão efetivamente prendeu e o Toussaint morreu na prisão em função de maus tratos, né? Em função daquelas típicas mortes, né, de prisão. No entanto, essa retomada do Haiti foi muito breve. Em pouco tempo, o Napoleão foi derrotado, né? Porque ele tenta retomar o controle na ilha de São Domingos após a prisão e a morte do Toussaint, mas as investidas, né, as mudanças que ele buscou restabelecer, como por exemplo a retomada da escravidão, ampliaram as agitações e a revolta, e mais uma vez a gente tem uma segunda fase revolucionária que sobrevive à própria morte do Toussaint. Nessa segunda fase, outras lideranças que também atuaram na primeira fase revolucionária, com destaque para a liderança do Dessalines, conseguiu efetivamente
reorganizar as tropas e vencer os franceses, retomando o controle da ilha. Uma vez que o Dessalines ele retoma o controle da ilha, ele assume essa ilha como governador e passa, inclusive, como imperador, e passa, inclusive, a governá-la com mãos de ferro, né? O governo do Dessalines é um governo bastante autoritário, né? E a intenção dele, conforme o Eric Foner, que é outro autor que eu vou falar no próximo vídeo para vocês, o Eric Foner é outro autor que analisa essa questão dos conflitos abolicionistas no Caribe e especialmente aí também no sul dos Estados Unidos e as influências mútuas que estão colocadas. E o Eric Foner ele fala, né, como que o Dessalines ele busca com esse governo mais autoritário restabelecer e manter a ordem na ilha, ao mesmo tempo em que quer manter uma economia voltada para a exportação atuante, de forma a manter esse vínculo dos Estados Unidos com os mercados mundiais, com o mundo global. Né? Então, uma preocupação que, inclusive, estava manifesta em menor intensidade, mas que também estava manifesta no governo do Toussaint, como a gente vai ver um pouco depois no texto Genovese. Anteriormente, gente, eu chegava inclusive a pedir os dois textos, né, o do Genovese e do Eric Foner, para contrastar as duas linhas interpretativas, mas em geral as pessoas tinham muita dificuldade nessa discussão, porque o Eric Foner, ele faz uma reflexão que não se limita ao Haiti, né, é bem mais ampla, tecendo algumas críticas ao Genovese, e os dois textos são textos bastante longos, e como eu passava esses textos para a turma sem antes fazer uma introdução sobre o processo, né, a parte mais factual, o passo a passo da Revolução, explicando bem o que aconteceu, e esses textos não fazem isso, as pessoas ficavam um pouco perdidas. E aí o que eu achei melhor? Né? Passar o texto do Eugênio Genovese, que é mais fácil a compreensão e que traz uma reflexão um pouco mais ampla especificamente sobre o Haiti, precedida de uma apresentação geral da Revolução do Haiti, e depois eu faço algumas ponderações, né, trazendo um pouco de algumas críticas posteriores ou simultâneas, né, em termos que a crítica do Foner é bem próxima do período aí de produção do Genovese, então era uma discussão que estava em conflito à mesma época, né? Então eu trago um pouco dessas reflexões para a gente refletir esse pós-revolução, né? Porque o Eric Foner ele vai tecer sua crítica especialmente na interpretação do período após a Revolução Haitiana. Mas guardemos isso aí para o próximo vídeo, só apenas antecipando um pouquinho alguns desses debates. Para fechar, esse aqui vai ser o último slide desse nosso segundo vídeo, sobre o período, né, revolucionário mesmo, essa parte mais factual e o processo, né, conforme foi se dando, apenas para trazer um pouquinho da conclusão aí, né, nesse momento final, quando a consolidação da Revolução Haitiana. Após o governo do Dessalines, o Haiti ele passa por mais um período conflituoso, né, com algumas disputas de sucessão que divide temporariamente o governo entre, de um lado, o Henri Christopher, e esse daqui também vai ser um continuador dessa perspectiva mais autoritária manifesta no governo anterior já do Dessalines, e por outro lado, o governo do Pétion, do Alexandre Pétion, que posteriormente vai reunificar o Haiti e vai conseguir hegemonia aí no Haiti. O Pétion, eu reproduzi aqui do lado um quadro, né, do Pétion. O Pétion, ele acaba sendo, vocês vão ver, vai ter menção aí no texto do Eugênio Genovese ao governo do Pétion, uma menção, inclusive, bastante crítica ao governo do Pétion, diferente do que o Eric Foner tem, né? Então eles têm uma interpretação bem distinta em relação ao governo do Pétion. Como é que vai ser o governo do Pétion, né? Se o primeiro governo, tanto do Dessalines como o do Henri Christopher, a ideia era manter a estrutura fundiária anterior, ou seja, manter a predominância do latifúndio na sociedade haitiana e, consequentemente, buscar manter o Haiti como uma potência nesse mercado internacional, ainda que na função de produtor de matérias-primas, de produtos alimentícios, mais especificamente do açúcar, nem que para isso fosse necessário manter um regime de trabalho que se aproximava em termos de cobrança e de intensidade ao trabalho da escravidão, né? O outro, que é o Pétion, que acabou saindo vitorioso, ele se aproximou dos interesses, aí já a interpretação do
Quer dizer, na verdade, ambos abordam isso, né? Tanto o Genovese, mas especialmente o Eric Foner, ele se aproxima dos interesses do campesinato haitiano. E que interesses eram esses, né? Os interesses desse campesinato haitiano era o de ter acesso direto à terra e de fragmentar essa propriedade da terra, gerando pequenas propriedades, né? Então, com um interesse de produção focado muito mais na subsistência, né, na própria sobrevivência e no próprio mercado interno, né, produzindo para a própria localidade, retirando assim, e essa vai ser a tendência a partir do governo do Pétion, retirando assim o Haiti dessa interlocução com o mercado internacional. Vou apenas antecipar algumas linhas interpretativas, né? O Eugênio Genovese, que é o autor selecionado para a nossa semana, ele vai entender que isso teria sido um grande erro e que esse erro político teria condenado o Haiti ao isolamento e transformando o Haiti, né, no país mais camponês da América Latina e, consequentemente, também um dos mais pobres e mais isolados. Essa é a interpretação do Eugênio Genovese, que vai ser criticada, e aí eu interpreto, apesar de gostar muito do Genovese, acredito que a crítica que o Foner faz é uma crítica muito adequada, que é o seguinte, o Eric Foner diz o seguinte, não se passa por aí o problema, né? O problema é muito mais profundo, o problema vai muito além de uma mera opção política. Primeiro que era insustentável o Haiti manter um regime voltado para exportação, com base num regime de trabalho muito próximo ao que havia anteriormente. Isso era insustentável, isso era contra os interesses da população e contra os objetivos da própria revolução, né? Então, esse é um ponto. E o outro ponto é o seguinte, o fato de, no governo Pétion, passar por uma reforma agrária, uma fragmentação dessas propriedades, não havia previamente os condenados ao subdesenvolvimento. O que condenou o Haiti ao subdesenvolvimento foi um problema muito mais profundo. O isolamento que o Haiti passou, na toa que o Eric Foner, quem quiser ler o texto, está lá na pasta dos textos complementares, né, à toa que ele diz o seguinte, ele começa o texto fazendo uma comparação com Cuba. Ele fala, olha, Cuba, que é também uma ilha, sofreu um embargo tremendo que fez com que, principalmente a partir da década de 90, Cuba ficasse ali isolado, sem poder comercializar, e isso inevitavelmente condena um país a um atraso econômico, né, um atraso em termos dessa conexão com o mundo que é bastante integrado. Então, o Haiti também passou por isso. E passou por isso por vários motivos. Por retaliação, por ter sido o primeiro país a abolir a escravidão nas Américas, né? Imagina o medo, e a gente fala que no Brasil tem vários estudos que falam sobre o medo da haitianização das Américas, né? O medo de que a influência haitiana chegasse aqui no Brasil e que a população africana resolvesse também se revoltar, resolvesse também fazer uma revolução tal como ocorreu lá no Haiti, né? Então esse medo perpassa toda a América, inclusive com esses vários países tomando medidas para evitar revoltas, né? Como, por exemplo, não trazendo pessoas, não sequestrando pessoas do continente africano de mesma região, mas misturando, né? Isso já era algo que os portugueses faziam previamente, mas isso ganha ainda mais importância nesse período. E esse grande medo de novas revoltas. Então, era mais do que evidente que o Haiti seria punido, isolado pelos outros países que se mantinham como escravistas, né? Principalmente grandes países próximos, como os Estados Unidos, que se manteve escravista após o período da independência, né? Continuava sendo um país escravista. Países como o Brasil, que era, junto com os Estados Unidos, os dois maiores países escravistas aí do continente, então que obviamente veriam, né, a influência do Haiti como uma influência nefasta, uma vez que foi a primeira nação a simultaneamente declarar sua independência e abolir a escravidão, e a primeira nação negra das Américas.